teria como tema a separação, o divórcio. Por quê? Porque muita gente pergunta, tá, mas e agora tu apregou o divórcio? Não, eu vou repetir o que eu digo sempre. Quem já passou pelo meu consultório sabe que eu sempre digo, pessoas que chegam, eu vim, Daniela, porque eu quero me separar. Eu sempre digo, calma. Primeiro deixa eu entender o que está acontecendo, vamos ver se não tem... Quando a gente começa a terapia, ninguém decide nada, nem casar, nem separar, nem seja o que for, mudar de trabalho. A gente primeiro vê o que está acontecendo, primeiro tenta organizar. No casamento, por exemplo, se dá para consertar, se dá para resgatar o vínculo, resgatar o relacionamento, a gente primeiro tenta manter esse relacionamento. E depois, se realmente não der certo, não tem mais resgate, bom, aí a gente pensa na separação. E aí que entra essa parte que eu falo muito, que é em como fazer essa separação. De que maneira que fique mais organizado, que fique o menos pior ou melhor para cada um dos envolvidos. E como eu trabalho, vou ligar um pouquinho, o ar tá muito quente. Aliás, deixa eu aproveitar essa pausa e perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Oi, Lina. Se quiserem interagir à medida que eu vou conseguindo ler. Tá tranquilo o som? Bom, como eu ia falando que... Obrigada, Raquel, estão ouvindo? Tá bom. Como eu ia falando, que eu trabalho muito, então, com as pessoas que chegam aqui, que já estão separadas ou em vias de, que vem que realmente não deu. Vamos para o passo 2. Alguns casais que já estão, chegam até para conseguir organizar essa parte. E eu vejo esse atrapalho geral, como é difícil, como tem mitos que as pessoas realmente acreditam que estão fazendo melhor e acabam fazendo o que mais vai dar trabalho, incômodo a longo prazo, ou o que eu falo sempre, não conseguindo encerrar os ciclos. E, gente, você sabe, se a gente não encerrar bem encerrado um ciclo, a gente não consegue organizar a vida para depois iniciar um novo ciclo. Então eu vejo muito relacionamento aqui de pessoas recasadas, de reconstruções de relacionamentos que estão ainda contaminadas com as relações anteriores. E é aí que entra essa minha proposta toda, de eu tanto falar em encerrar ciclo, para que as pessoas consigam fechar um bem fechado, aprender o que tiverem que aprender ali, mas passar da melhor maneira para o ciclo seguinte, tá? E pensando nisso, eu me propus hoje em falar sobre as 3 instâncias do divórcio. Eu digo que tem 3 divórcios em cada divórcio, mas não é que sejam 3 divórcios. São 3 instâncias que ocorrem em cada um desses divórcios. Que são elas? E eu fiz um esqueminha e depois me dei conta que fica a imagem invertida, mas vamos lá. As 3 instâncias são divórcio legal, divórcio afetivo e divórcio emocional. Daniela, não é a mesma coisa? Afetivo e emocional? Não. E o quiprocó que eu mais vejo que vem e que deixa sequelas é quando não é realizado o último que eu vou falar hoje, que é o divórcio emocional. Ai, que legal, tô vendo um monte de gente conhecida aí. Obrigada, pessoal. Bom, vamos lá. A primeira parte, a primeira instância e que todo mundo sabe é o divórcio legal. Pessoal, eu botei o título divórcio justamente por causa disso. Eu ia botar separação, porque separação pode ser de namoro, de um relacionamento mais breve, também tem essas 2 partes. O legal nem sempre tem,
né? Claro, união estável, aí as minhas amigas advogadas que estão aí podem se manifestar, mas a primeira coisa que a gente tem que pensar num divórcio, e eu sempre oriento, eu já fiz os 3, faz 3 anos. Muito bem, então vamos ver se são esses 3 mesmos aqui. A primeira coisa que eu oriento é assim, ó, sempre é bom procurem um advogado da sua confiança. Por quê? Porque ele sabe a parte legal, ele vai conseguir organizar melhor essas questões para tentar tirá-las do meio deste ex-casal. Mesmo tem casais que não conseguem chegar num consenso, entrar num acordo e se organizar para fazer a partilha de bens, que é a primeira coisa que a gente pensa quando fala em divórcio legal. Bom, esses casais não tem porquê já estão o desgaste do sofrimento, do luto, da relação, que a gente vai ver, ainda ficar brigando por algo que eles não vão conseguir organizar. É necessário, e legalmente é necessário, um advogado. Mas mesmo os casais que entram em consenso, sempre é bom ter um profissional que os oriente, que deixe tudo registrado, às claras, para não dar atrapalhos futuros, tá? Só que quando a gente fala da parte legal, a gente pensa nos bens, mas nem sempre se dá conta que existe uma outra coisa muito importante e que aí vem, a gente pode pensar em somar os esforços da parte emocional, pode ser da psicologia ou não, vocês podem se organizar sem, mas com a parte legal, que é o que eu recomendo sempre, o plano de parentalidade. O que é isso? Pessoal, geralmente eu tô falando quando tem filhos envolvidos, tá? Pensem comigo, os filhos já estão quebrando com a rotina, já estão saindo da estrutura como eles conheciam. E aí é preciso uma certa organização para que eles tenham um norte, para que eles tenham uma certa segurança e principalmente uma estabilidade. Hoje em dia, né, diretamente nos divórcios, a guarda já é guarda compartilhada. Mas isso não impede, o compartilhado não quer dizer cada um faz de qualquer jeito, tá? Então, cada ex-casal vai decidir como vai ser, né, o convívio com os filhos, o regime, se vai ser de livre demanda, se vão se ver sempre, não vão se ver sempre, se vai ter dias ou não determinados. Aí, esses dias eu estava ouvindo um vídeo de uma psiquiatra, ela disse: agora eu vou dar a minha opinião. E aí a gente tem que deixar muito claro que é opinião. Então eu vou dar a minha opinião, eu, Daniela. Por quê? A gente tem que levar em conta as idades desses filhos, tá? Eu sei que tá muito comum dizer, vai na casa do pai, ou mora com a mãe, vai na casa do pai quando quer, ou mora com o pai, vai na casa da mãe quando quer, ou 15 dias comigo, 15 dias contigo, tá muito normal. E é aceito, tá tudo certo. Mas a minha visão, agora opinião, eu, Daniela, após 25 anos lidando com casais, famílias, enfim. O que eu vejo? Pensem comigo. Principalmente criança. Criança precisa de estrutura, precisa de rotina, precisa de organização, precisa de um norte. Então, para criança pequena, é importante saber quando é o dia que vai na casa do papai, se mora com a mamãe, de quanto em quanto tempo vai ver, não vai ver, vai visitar, né? Mas as quinzenas, Daniela, as quinzenas são válidas, 15 dias com um e 15 dias com outro, é válido.
Por outro lado, eu sei também que às vezes é importante, muitas vezes para a criança, que ela tenha uma residência de referência. Então, eu pessoalmente prefiro aquele bom e velho esquema de mora com um dos genitores, institui-se um almoço, um pouso, coisa assim, com o genitor com o qual a criança não mora, e finais de semanas alternados. Se mora com a mãe, por exemplo, esse final de semana, na sexta-feira, o pai busca e entrega no domingo à noite ou na segunda na escola, daí cada família decide. Mas, por que eu penso isso? Porque a criança já sabe, ela entra naquela rotininha. Então, esse fim de semana é com o papai, esse é com a mamãe. Hoje é dia de jantar com o papai. Eles vão organizando as referências, organizam qual é seu lar de referência, sabe que tem o espaço dele na casa do outro genitor, né? Mas existe um norte para essa criança, sem falar que eu já ouvi mais de uma vez de crianças que se referem depois de certo tempo, nossa, tô cansando de passar 15 dias aqui, me leva mudança 15 dias para lá, se levar a mochilinha às vezes já cansa um pouco pro final de semana. Então, essa é a minha opinião com relação a criança e adolescentes. A gente tem o risco da manipulação. Porque o adolescente e a criança maiorzinha, a gente tem que sempre pensar na faixa etária. O adolescente muito facilmente vai testar limites. E aí, se tá nessa livre, né, vai pra cá, vai pra lá, a mãe hoje bota limite. Não, tu tá indo mal na escola, tu não vai nessa festa hoje. Que saco, mãe, tu não me deixa fazer nada, vou pra casa do meu pai. E vai, aí fica um tempo. Aí fica um tempo na casa do pai, depois de um tempo o pai resolve pôr limite. Pai, que saco, não te aguento, vou pra casa da minha mãe. E aí essa criança nunca para, né, onde ela vai ser orientada. E os pais muitas vezes entram nesse jogo, fazendo as vontades da criança para não perder para o outro genitor ou do adolescente, enfim. Então, por isso, eu acho que uma organização de datas é o mais indicado, minha visão. Não quer dizer rígido, pais podem alternar, mas hoje eu quero ver as crianças um dia a mais essa semana, quero ver, tranquilo. O problema não é esse, o problema é só que eles mandem demais, os filhos. E é claro, eu comecei falando de criança pequena, depois um adolescente, menor, mais intermediário. À medida que estes filhos crescem, aí sim, gente, aí não precisa mais, vai cada vez como em tudo na vida do indivíduo. Quanto menor é, mais precisa do norte, da orientação dos pais. Quanto mais vão crescendo, mais livre ficam e mais tomam as próprias decisões. Daí fica aquilo, vamos hoje jantar no pai, vamos almoçar com o pai, vamos lá na mãe. Aí tudo tranquilo, né? Eles vão daí desenvolvendo a sua autonomia, os limites, espera-se, já estão mais introjetados, a organização também. Então fica muito mais tranquilo para fluir. Morar até... Então, cada família tem as suas escolhas e as suas organizações. Bom, esse foi um apanhado breve da parte legal, que inclui o plano de parentalidade, sim. E aí, claro, isso não é comigo, eu só tô pincelando, porque é uma das 3 instâncias. E, de novo, cada um deve procurar um advogado, uma advogada da sua confiança, ou da confiança deste ex-casal, quando é amigável. Aliás, vou acenar para uma advogada que eu gosto muito aqui, e para outra, que essas duas são pessoas sempre muito interessadas no desenvolvimento. A segunda instância do divórcio é o divórcio afetivo. Não sei se dá para ver, que eu coloquei um coraçãozinho aqui. O que é o divórcio afetivo? Fala tudo, é do afeto. É a parte do coração, do amor, do sentimento conjugal.
Bom, eu pensei em 3 situações para gente falar no divórcio afetivo, que é quem desencadeia o processo, quem pediu o divórcio. A gente sabe que uma relação, um amor, o afeto não acaba de um dia para o outro. Ele vai murchando, vai diminuindo até que morra. Geralmente, quem pede o divórcio, quem já me ouviu falar sabe que eu falo isso sempre, mas faz parte, quem pede é quem está sentindo mais, né? A gente sempre diz que a relação não acaba sozinha, que é 50% de cada um, que ambos colaborem, provavelmente ambos sentiram que aquela relação está em crise. E a pessoa que ouve o pedido de divórcio, que depois eu vou falar, às vezes me pegou de surpresa. Talvez não tivesse tão atenta a essa relação. Porque a crise, ou o afastamento, ou o distanciamento que leva ao divórcio começa muito tempo antes. A relação já foi murchando e se abafando. Então, a pessoa que pede o divórcio muitas vezes fica com um misto de alívio, porque talvez se chegou a ponto de pedir, de acabar aquela relação, é porque já estava sentindo dor emocional de estar ali. Já não estava mais feliz. Mas também a tendência muitas vezes é de sentir culpa junto. Então é muito difícil também para quem pede o divórcio. É quem está sinalizando mais a crise da relação. E aí a pessoa que recebe o pedido de divórcio, né, é aquela pessoa que muitas vezes, mas eu ainda amo, mas eu não consigo viver sem essa pessoa, como é que vai ser meu mundo? E aí eu digo, é aquilo que eu falei, provavelmente, é claro, que talvez também sentisse a crise. É claro que sentia já que alguma coisa não estava bem, é muito difícil não ver, só se a gente nega, né? Mas justamente isso, às vezes não tá. Socorro que, minha amiga? Mas às vezes a gente não está atento o suficiente neste relacionamento para ver a crise que está gerando, o afastamento que está gerando. Aí talvez seja o nosso 50% de quem recebeu o pedido, né? Bem, só um golinho de café para continuar o ano. A negação do ex-parceiro é muito ruim. É muito ruim porque bota 100% do peso em quem pede. Como se fosse a culpa é tua. Quando na verdade não existe culpa, né? A relação é de 2, a construção é de 2, a desconstrução também é de 2. Mas aí essa pessoa fica assim, o que eu vou fazer? Fica meio desnorteado, meio perdido, eu amo, eu gosto. E aí é claro que a gente não pode deixar de falar aquilo que quem me ouve com frequência já me ouviu. Quando um casamento acaba, aquela família que existia ali morreu. Se era um namoro, aquela relação morreu, não existe mais. Então é óbvio que ambos vão passar pelo luto do término da separação, do término da relação, né? Eu até tinha posto aqui o terceiro, quando é de comum acordo, os dois já não estão felizes, os dois viram que não vai mais dar certo, que não conseguem continuar, os dois resolvem numa boa, vamos lá, vamos fazer uma separação consensual, tá tudo certo. Mesmo assim, gente, houve um investimento emocional, houveram sonhos, havia uma rotina, havia uma vida em comum. Então, é claro que em todos os casos vai haver um luto. As pessoas vão sentir a dor, vão precisar de um tempo de elaboração.
Mas depois disso, principalmente para aquela pessoa que diz, eu amava ele ou ela, enfim, como é que vai ser minha vida? A resposta é, será que não é hora de tu começar a te amar, por descobrir o que é amar em ti? Te amar um pouco mais, não tô falando, não é lição de moral, não é sermão. É justamente procurar as coisas que eu possa investir em mim, o que eu gosto, o que me dá prazer, do que eu me orgulho em mim, o que eu posso fazer por mim, onde é que estão as minhas forças para desinvestir do outro e começar a investir em mim um pouco mais, na minha estruturação, em que eu possa ficar bem. Para quem sabe depois poder gostar de uma nova pessoa, mas isso vem depois. Bom, então o divórcio afetivo é o que a gente mais costuma, o que a gente pensa, né? O legal, tá? Vamos lá, assina papéis. E, meu Deus, como é que fica o coração? Só que aí entra, e aqui que vem os quiprocós da história, a terceira instância do divórcio, e é essa que ninguém fala, e é sobre essa que eu me propus a falar hoje. É sobre essa que eu me propus a falar hoje, que é o divórcio emocional. O que isso quer dizer? Gente, quando a gente está há muito tempo com alguém, além dos sonhos que eu falei antes, além do convívio, além dos planos, né? Tudo isso que eu vinha falando, essa parte que não é o afeto, o amor, o gostar, o estar junto, tudo isso entra no emocional, na emoção, no afeto. Sabe aquela coisa de que quando a gente se separa, por mais que a gente estivesse com raiva e brigando e não aguentando mais, mas tinha algumas rotinas que a gente sente saudade? Ou, encontrei tal pessoa, eu vi tal artigo, li tal notícia, e que vontade de contar pro fulano. Opa, não tem mais o fulano. Essa parte é o emocional. É a parte da gente ter aquela ligação dos costumes. O Roberto Carlos, né? Ele não dizia como posso esquecer dos costumes se nem mesmo esqueci de você, então. Mas são os costumes, são os hábitos e outra é a referência. Muitas vezes a gente tem no parceiro, na parceira, mais do que o amor. A gente tem a referência, muitos têm referência de cuidado. Uns dizem fulano era meu porto seguro. Isso é emocional, isso não é afetivo. Tudo bem, eu posso amá-lo porque ele é meu porto seguro, ok? Mas chega uma hora que quando rompe a relação, este vínculo emocional, para que seja feito o divórcio completo, há que ser rompido também. Daniela, tu tá pregando que a gente vira inimigo de ex? Não, de forma alguma. Não estou pregando isso. O que eu estou pregando é que cada pessoa retome a sua vida como dois adultos que são independentes do ex-parceiro, que construam novos vínculos emocionais, que descubram a sua autonomia, que cada um possa tomar conta da sua vida. E as crianças? As crianças, agora eu vou ver. Pensem comigo. Nós temos... Não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Nós temos duas instâncias.
como se fosse, viu? A gente acha que tudo é simples. Quando a gente começa a estudar na psicologia de família, a gente vê que tudo tem meandros. Então, um casal não é apenas o casal homem e mulher. Casal com filhos, a gente diz que tem o casal parental e o casal conjugal. O casal conjugal, ou seja, o pai e a mãe, permanecem. Sempre vão ser pai e mãe daqueles filhos, né? Vão se encontrar, sei lá eu, batizado de neto, casamento de filho, formatura de filho, essa parte sempre vai existir. Mas o casal conjugal, na hora, e aí eu vou ter que fazer meu bom velho desenho, tá aqui o casal, papai, mamãe e filhinhos, houve a separação, essa família morre, gente. Sabe aquele discurso que a gente ouve, vamos manter a família, mesmo separados, o casal não existe, mas a família continua pelo bem dos filhos? Mentira. Mentira. O que vocês estão fazendo quando dizem isso é que vocês estão ainda não só mantendo o vínculo do casal conjugal, mas vocês estão mantendo um vínculo emocional. Tá, na prática, como é que se lida? Olha só, a gente é pai e mãe desses filhos, tá? Qualquer coisa que diga respeito aos filhos, sim, pai e mãe se falam. Não querem falar, mandem mensagem. Filhos menores de idade, sim, tem que ter uma via de acesso. Ai, vamos trocar hoje, o fim de semana era meu, mas eu não vou poder, surgiu uma viagem inesperada. Tu pode ficar, depois eu fico 2 seguidos. Gente, isso é coisa de pai e mãe. Coisa mais natural do mundo e deve ser feito. Porque pior é ficar mandando recado pelos filhos. Os filhos não têm que ser pombo correio, nem podem. Então aí, tudo bem. Agora, oi fulaninho, eu tô aqui com uma dúvida, ai, eu não sei, surgiu uma proposta nova de emprego. Isso é relação de pai e mãe? Não, né? Isso é a manutenção do vínculo emocional com esse parceiro. Oi, fulaninho, eu quero... mando mensagem. Ai, é teu aniversário, é dia do não sei o quê, eu lembro sempre de ti com muito carinho. Qual é a importância disso? Eu sei que muita gente vai me execrar em praça pública e dizer, mas a gente teve uma vida com essa pessoa, permanece o carinho. Isso, continua mantendo esse vínculo que tu não vai conseguir introduzir uma nova pessoa na tua vida, não plenamente. Por quê? Pensem comigo agora. Então separou. Veio, né? Vamos botar nessa família fictícia. Eu não vou botar o pai, vou botar esse homem. Vou pegar uma família tradicional, né? Heteroafetiva. Bom. Aí veio a mulher. Eles não são mais casados. Pai e mãe, o pai dar assistência porque diz respeito aos filhos não só é lícito, como deve, como é necessário, ele sempre vai ser pai dessas crianças. A mãe atender e entrar em contato com o pai pelo que é pelo filho, deve. Agora, gente, eu vou lá ajeitar não sei o que da casa dela, porque afinal, atendendo ela... lembrei de uma situação. O carro dela quebrou. Liga para o ex-marido. Fulaninho, eu preciso que venha consertar meu carro. Ele vai correndo. Gente, pensem comigo. São 2 adultos. A gente não prega a tanto, inclusive, a autonomia, a liberdade feminina. A gente tem que arcar com os prós e os contras. Vamos ser coerentes, né? Você é incapaz de ligar para o mecânico? Você não consegue dar conta
das suas próprias coisas, das suas questões, assim como este homem é adulto, maior, vacinado, tem que ser responsável pela sua vida, no que diz respeito a ele, indivíduo. Agora tirem os filhos do meio. Mesma coisa, essa mulher é maior, vacinada, independente, né? Teoricamente deve trabalhar, alguma coisa assim. Então, ela, e se não trabalha, se tem aquela pensão, aquela ajuda, enfim, mas ela, no resto, ela é maior e é uma adulta, e adultos dão conta das suas próprias vidas. Então, quando a gente fica se apoiando ainda no ex, é sinal de que a gente não fez o divórcio emocional. Então, Daniela, mas eu não sinto mais nada por ele ou por ela. Ele ou ela é meu amigo, minha amiga. É? E quem é a pessoa que vai estar ao teu lado que teria que estar nesse papel? Porque este vínculo emocional fazia parte daquele conjunto afetivo, relacional. Então, quando isso se quebra, para ser bem prático, há que se quebrar tudo e cada um assumir sua vida da forma mais plena. Ai, mas eu via nele um amigo, então eu não quero mais ficar com ele, eu não quero ver, mas eu quero telefonar e bater papo. Querida, acha amigas e amigos para bater papo. Este homem tem que estar liberado para cuidar da sua vida e das suas questões, assim como você tem que ser adulta e liberada para cuidar das suas vidas, da sua vida e das suas questões. Eu vejo bastante isso, essa manutenção, como eu disse antes, ou pelo mito, vamos manter a família pelos filhos, que é um mito. A gente não pode criar os filhos da gente baseados numa mentira. E aquela família não existe, então a gente está mentindo. E isso deixa reflexo nos filhos, inclusive eu já atendi muitos filhos jovens adultos, filhos de pais separados, que não fizeram o divórcio emocional. Os pais saíam juntos, almoçar em família, ou eu vou lembrando de situações aqui, situações como a mãe dizia: estragou o telefone, estragou o meu telefone, estragou a torneira, vou pedir pro teu pai vir aqui arrumar, e o pai ia lá arrumar. Ao longo dos anos, quando eu atendi essas pessoas já adultas, o que eu percebia? E primeiro que todo filho, mesmo que diga, não, eu vejo vocês brigando, não quero vocês juntos, eu entendo mãe, entendo pai, mas no fundo os filhos costumam ter a fantasia do retorno dos pais. Então quando a gente fica mantendo esse vínculo emocional, e os filhos estão vendo, mantendo essa família pelos filhos, né? Além da gente criá-los com uma mentira, eles estão sempre naquela expectativa. Vão voltar, não vão voltar. Vão voltar, não vão voltar. E aí vão fazendo toda vez um novo luto. Acho que estão voltando? Não, não estão voltando. Aí de vez em quando um dos dois aparece com o namorado ou namorada. Quando consegue. Porque às vezes tu tá tão vinculado ainda aqui ao teu ex, tu não fez esse divórcio emocional do ex, que não tem um espaço. Pode ter ficantes aqui. Esse caso que eu lembrei, um dos genitores seguido tinha pessoas na sua vida que não eram muito aceitas pelos filhos. Mas a criança em questão, o adulto, a adulta jovem que eu atendi anos depois, não aceitava a mãe com outra pessoa. Ninguém era bom pra mãe, ninguém podia, sempre tinha uma desculpa pra não gostar. Minha mãe não pode namorar. Por quê? Porque criou a vida inteira a mãe ainda vinculada a esse pai. Então ficava na cabeça deste filho uma manutenção. Exatamente, mas haja muita ansiedade aos filhos. Por isso que eu falo tanto sobre isso. Rompa o ciclo de uma vez. Aí vamos tirando com band-aid devagar. Pega esse band-aid e arranca. Daniela? Não, é prática, que eu sei que a médio e longo prazo a gente chora na hora, mas médio e longo prazo dói. Só concluindo, esta pessoa
que via sempre a mãe às voltas, ou lembrando, ou falando, né, do seu ex-marido, primeiro que uma das situações é essa que eu falo, que não aceita o novo parceiro, porque daí sim, esse aqui tem ficante. Se essa arranjar alguém, aí é o fim da família mesmo. Então ninguém vai ser aceito aqui. Mesmo que passe 10, 15, 20 anos. Ninguém assume plenamente esse papel. A outra questão é que eu já vi inúmeros casos de filhos de pais que conviviam assim. A família mantém, mas não mantém um casal conjugal. Gente, qual é a nossa primeira referência do que é ser homem? O pai. Qual é a nossa primeira referência do que é ser mulher? A mãe. Qual é a nossa referência de relacionamento? É dos nossos pais. Se eu vejo uma vida inteira pai e mãe convivendo, cada um na sua casa, sem nunca ver beijo, nunca ver abraço, nunca ver uma mão pegada, nunca ver gesto de carinho, porque eles não são mais marido e mulher, eles não são mais o casal conjugal, eles são apenas o casal parental. O que acontece? Que referência eu tô dando para essas crianças? De que a gente casa, mas a gente não tem sexo. E agora a sexóloga aqui tá falando. A gente casa, mas a gente não tem sexo. A gente não demonstra carinho. O que eu já vi de filhos que conviveram com essa situação, que quando iam namorar, não conseguiam demonstrar afeto para os seus parceiros. Eles não tiveram essa referência. Tá, Daniela, mas e se o pai e a mãe, então não convive, mas nenhum dos dois namora? Eu acho que quando rompe ciclo, um dos dois consegue namorar. Quando o ciclo é bem rompido, uma hora aparece alguém. Ou pelo menos, aí esse filho, que problemão, Morgana, é verdade. Esse filho ou essa filha, né, vai formando uma referência. Bom, meu pai e minha mãe não tem relação nenhuma. Não convivo, mas eu abro, eu não fico com essa imagem de que casal não se toca, não demonstra afeto. Então, quando a gente rompe com esse convívio, a gente rompe com essa possibilidade. Isso que eu tô falando só dos filhos, gente. Só dos filhos. Agora vamos passar para as próximas instâncias. Se eu continuo com a manutenção do vínculo emocional, o que mais que eu posso estar trazendo para mim, não para os filhos? Se eu pensar que eu tenho num casamento vou botar aqui, as 3 instâncias. Aí eu chego lá, paninho para pegar melhor. Eu chego lá e eu faço o divórcio legal. Me separei legalmente. Ok, uma coisa tá organizada, tá livre na minha vida, cada um toca a sua vida. Aí eu vejo que eu consigo me reorganizar, que eu consigo elaborar o luto e que eu paro, que eu não sinto que eu não amo mais aquela pessoa. Beleza, segunda instância. Eu fiz o divórcio afetivo. Vocês percebem que ainda fica aqui o vínculo do laço emocional? Esse divórcio não foi feito. Essa pessoa não fica só aqui no casal parental que não se dilui. Ela fica para sempre na minha vida. Então, por isso, situações, eu até anotei aqui, eu fiz alguns rascunhos antes de começar, que quem me conhece, convive comigo, sabe que eu nunca me programo para as lives. Eu penso no tema, são coisas que eu vivo há 25 anos, né? Mas eu tinha feito um rascunho para não esquecer de alguns exemplos. E eu vou até trazer, agora antes de entrar eu anotei alguns exemplos. Um eu já disse, que é chamar o ex-marido para arrumar coisa em casa, arrumar no carro. E essa questão de ser adulta, de assumir a sua vida, de não ficar sempre presa aqui. Porque pensem comigo, se eu tô sempre com uma das 3 instâncias presa ao meu ex, eu não estou
totalmente livre, esse ciclo não tá totalmente encerrado, ó. Agora sim, se eu romper, se eu não ficar tendo conversinha, telefoneminha, eu vi casais que, ai, vamos junto levar o filho ao cinema. Não, quando a mãe tá com o filho, a mãe leva ao cinema. Quando o pai tá com o filho, o pai leva ao cinema. Papai e mamãe levam junto, estão mantendo a imagem de família. Mas a gente é amigo, continua amigo aqui. E aí essa pessoa que vai vir aqui, não vai ser ela que vai ocupar esse papel? Estou achando. Obrigada, Ana Luísa, que honra te ter aqui. Essa pessoa não vai ocupar o papel? Porque como eu vinha dizendo antes e me perdi, nessa relação estavam as três instâncias, esse vínculo emocional estava aqui. Este vínculo que a gente sou amigo, ele pertencia aqui. Então, se a gente continua sendo amigo, a gente ainda está trazendo coisas deste relacionamento afetivo. E aí vai mantendo esta mistura. E aí nunca de fato se efetiva o divórcio completamente. Aí, claro, eu poderia entrar, que hoje não vai dar tempo, meu Deus, como eu falo, que hoje não vai dar tempo, eu poderia entrar nas questões dos parentes de cada um dos dois, como lidar, como ficar, porque também fazem parte desta cisão. Né? Eu vou trazer, deixa eu só ver aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada, Juliane, também, que tu anotou antes, que tu escreveu antes. Olha só, eu vou dar uma olhada, eu tinha anotado aqui alguns exemplos, como chamar o ex-marido para arrumar as coisas em casa ou no carro, né? Isso eu já falei. E outra coisa. Bem, isso eu falei das mulheres chamando os ex. Outra coisa que é muito típica que eu vejo é o ex-marido vai levar de volta o filhinho na casa da mamãe e não apenas larga a criança na porta. Entra, toma café, papeia. O que é isso? Vínculo emocional. Dá um jeito de estar presente, não só na vida, mas dentro da casa dessa mulher. E ela, quando abre, convida, quer um cafezinho? Não, gente. Não, às vezes até aquela relação que eu já ouvi casos. Ai, eu não consigo ter ninguém, e aí eu vou investigando. Sim, o ex-marido entra, toma café, espia se tem alguma coisa que pode parecer que outro homem passou por ali, a mulher não... Então, peraí, então ela não desfez o vínculo emocional se ela tem medo que ele veja que outro homem esteve ali, que ela tem um outro relacionamento. E a outra coisa, ele não tem que entrar, ele não tem que vistoriar, ele não tem que continuar mantendo o controle deste lar. Este lar não pertence mais a ele, se ela ainda está na casa, ou se ela está numa nova casa, como eu já vi, né? Tem que ser postos limites, a gente chama isso inclusive de fronteiras em terapia, em psicologia sistêmica. A gente tem, marcando território, isso mesmo, Kati. Às vezes o ex chega e vem marcar território na tua casa, eu não estou mais aqui, ou seja, eu não tenho mais o vínculo afetivo. Mas o emocional é o que manda nesse território ainda. Então, esse tipo de coisa é a manutenção. Gente, nós somos pais dos mesmos filhos. Então, beleza, isso tem que ficar claro. Vamos nos respeitar nesse sentido, da assistência para os filhos, da assistência para os filhos, como dois adultos que somos. Essa é a fórmula básica. Vou te entregar as crianças, tá aqui. Vai me dar as crianças, sair daqui. E se aquilo, ai, vou te entregar quando são menores. Não. Está dificultando a vida do teu filho. Também não vamos usar as crianças para manter esse vínculo emocional que eu vejo muito. Lembrei de mais uma coisa. Tem casais em que um dos dois quer sair da relação, mas que o outro já sabe que este um quer sair, mas joga com o vínculo emocional. Ou faz chantagem,
Sabe? Quem já não viu situação que faz chantagem, que fica se amarrando, que diz eu preciso de ti, eu preciso da tua ajuda. E vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Este que quer sair, muitas vezes, pela culpa que eu falei lá no início, de ser quem põe o fim, quem assume que a relação não estava bem, se deixa enredar porque não consegue magoar, porque não consegue romper com o vínculo emocional. Inclusive, eu tenho que ser um pouquinho cruel, porque eu me pergunto para a pessoa, seja o homem ou seja a mulher, que se propõe a ficar numa relação, sabendo que o outro não tem mais o vínculo afetivo, aquele amor por você, o desejo por você, como essa pessoa se submete a ficar isso, quão baixa autoestima está, quão controle tem sobre a vida do outro também. Então, tudo isso são coisas importantes para a gente pensar que quando acaba, para não se deixar enredar em manipulações, que são outras coisas que eu vejo todo santo dia aqui. E, de novo, pelo vínculo emocional, que a gente quase não ouve falar. A gente só... Aliás, quem quiser escrever aí, quem já ouviu falar, sim, frontalmente sobre o divórcio emocional ou o vínculo emocional tão presente, às vezes mais do que o afetivo, pode escrever aí que eu vou dar uma olhada. Porque eu particularmente vejo as pessoas só falarem da parte emocional, mas não vê como só falarem da parte afetiva, mas não veem como o emocional enreda. Nunca mais haja. Pois é. Porque a gente romantiza, né? A gente só vê a parte romântica do afeto, mas não vê o que essa ligação pode ser prejudicial e mais os mitos de manutenção do vínculo. Os mitos de que é melhor continuar convivendo são romantizados e dificultam a vida de todos os envolvidos, inclusive dos filhos, inclusive do parceiro que está ali enredado, dos dois, porque nenhum dos dois se libera plenamente, atrapalha, e dos novos parceiros. E aí vem outra coisa no vínculo, agora eu lembrei que eu anotei, às vezes a pessoa já está no novo relacionamento, mas não consegue quebrar o vínculo emocional. Tô falando do vínculo emocional, não mandar mensagem por causa dos filhos. Daí fica, como é que tu tá? Ou tu pode me dar uma mão com tal coisa que eu vou viajar, deixei tal coisa na minha casa, cuida dos bichinhos. Gente, tu é adulto, te vira pra cuidar do bichinho. Se tu quer o ex pra cuidar do teu bichinho, volta a casar com o ex. Simples assim. Mas, ou então, passando pra dizer que eu tenho lembrado de ti, já vi isso. Uma pessoa mandando pra um ex que está num relacionamento. Gente, como vocês acham que o atual parceiro desta pessoa num relacionamento se sentiria de saber que o ex ou a ex fica mandando mensaginha? Acho que ninguém ia gostar, né? Pois é, mas existe muito. E aí o que acontece? Ele ou ela tá com ciúme. Não é ciúme, gente. É simplesmente a pessoa sentindo que existe um vínculo emocional ainda mantido com o ex e que era pra ser meu aqui. Então agora é minha vez de demarcar esse território, é minha vez de não aceitar. Mas eu escondo o celular. Meu ex lá manda mensagem, minha ex manda mensagem, eu não deixo meu atual ver. Meu celular tá sempre comigo no bolso. Gente, olha só, deixa eu contar uma coisa pra você sobre traição. Tudo que tem que ser escondido do parceiro, tudo que tu faz sabendo que o outro vai desagradar e que tu faz, mesmo assim esconde, tá grudado, por exemplo, no celular, não deixa de ser uma traição, vocês sabiam disso? Mas eu não transei, eu não beijei, eu não fiquei... Não, mas tu tá mantendo um vínculo emocional com outra pessoa, escondido do teu parceiro, então não é só amizade. Então é traição. Não, ninguém gosta de estar no meio desse vínculo emocional. É claro que não, porque tu sente que o teu espaço não tá ali. Porque tu sente que tem outra pessoa ocupando o teu espaço. E ninguém fala isso, ainda dizem,
Tá com ciúme, eles não têm mais nada. Não, eles não têm, podem não ter mais nada afetivo, mas ficam demarcando seu território emocional e ocupando o espaço que seria da atual parceira, do atual parceiro. Então, gente, é por isso que eu achei muito importante falar no que ninguém fala. Mostrar o porquê que é importante romper esse vínculo. Porque enquanto eu tiver ainda vinculada de alguma maneira com um ex, eu não estou totalmente livre para os atuais. Eu ainda tenho alguma coisa que me prende. E isso vale para casamento, para namoros duradouros. Ai, alguém que eu conheci... Não. Mas assim, pessoas que tiveram importância na minha vida, sim, acho que eu vou salvar essa live sim, se eu conseguir, né? Se eu não fizer... Aliás, agora que eu vi a hora, eu vou abrir aqui se alguém ainda tem mais alguma pergunta. Mas assim, ó, eu acho que ficou claro o que eu tentei trazer, de que então existem 3 instâncias. Legal. A afetiva, que é o que a gente fala toda hora, do coração. E a instância emocional. Pessoal, enquanto a gente não fizer o divórcio das 3 instâncias, a gente não fizer os 3 divórcios, legal, afetivo e emocional, a gente ainda tem o rabo preso, ainda tem um elo com o relacionamento anterior. E aí o ciclo não está inteiramente rompido. E aí, se a gente não rompeu o ciclo de fato, por isso que eu falo tanto, e eu tenho o tal do meu projeto que nunca sai do papel, que é o Encerrando Ciclos, enquanto, para ajudar pessoas, mulheres a passar essa etapa. Por quê? Porque enquanto eu não encerrar de fato este ciclo, eu não estou totalmente livre e aberta para iniciar um novo ciclo na minha vida. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. A importância de cada etapa ser devidamente vivida, com ou sem dores, porque sempre vai ter dor, mas vivenciar, não fugir das dores do encerramento, das dores do corte, mas para poder respirar, se remontar, descobrir inclusive o prazer de estar inteira, emocionalmente, não só afetivamente. Fazer aquilo que eu falei antes, se apaixonar inteira por você, para depois poder abrir espaço para que um novo ciclo surja também inteiro. De preferência, gente, com outra pessoa que também esteja inteira. Agora eu vou ler o que puseram aqui, que se tiver alguma pergunta, eu vou responder. Ô, Alexandre, obrigada. Obrigada, muito obrigada. Eu vi que tu entrou. Diga, Jana. Deixa eu ver se tu botou alguma coisa aqui em cima. Ensinamento. Obrigada, Ana Luísa. Salva a live, Juliana. Eu vou tentar salvar, tá bom? Agora, quando eu encerrar. Sim, Juliana, eu também acho um grande desrespeito com o novo relacionamento, tu permanecer com um vínculo, mesmo que seja emocional. E quando eu falo, às vezes as pessoas não entendem, então por isso que eu resolvi explicar tudo, desenhar bem bonitinho, né, para mostrar, fazer esquema, a gente até desenho, que é para facilitar o entendimento. Sabe que quando eu já falei para várias vezes aqui, para várias de vocês, uma vez quando eu comecei a gravar vídeos, e eu confesso que eu tinha dificuldade, gente, eu não gostava de falar em público, dá para acreditar, mas enfrentei minha dificuldade e eu disse, se eu puder ajudar uma pessoa a não passar por essas dificuldades, a entender a importância desse encerramento de ciclos, do novo início, esse foi meu mote para começar a gravar vídeos. Então por isso que eu sou uma apaixonada por esse tema, porque eu vejo todo dia, eu vejo as pessoas não conseguindo entender a diferença de um e de outro. Botar quadros ainda com o ex na parede, gente, o ex não pertence mais a essa residência.
Deixa para pôr quadro com o atual quando tiver, então, com o novo. E por aí afora. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, pessoal. Obrigada, Tassi. Então, encerrar ciclos é fundamental. Gente, se a gente pensar, a gente tem que encerrar ciclos desde que a gente nasce, o ciclo da infância para passar, né? Da primeira infância para maiorzinho, daí encerrar o ciclo da infância para a adolescência, da adolescência para o adulto jovem. Se a gente não vive, não encerra bem cada etapa e não faz os lutos pertinentes a cada uma dessas etapas, a gente não passa pleno para a etapa seguinte. Por que o divórcio tem que ser diferente? Por que a gente tem que deixar um rabo preso, né, na etapa anterior? Né? Muito bem. Eu agradeço muito a participação, a presença de cada um de vocês aqui. O incentivo e o carinho. E amanhã eu vou abrir uma nova caixa de perguntas sobre separação. Vocês viram agora que separação não é só a separação. A gente pode pensar em separação, encerrar os ciclos todos. A gente pode pensar em separação e filhos, separação, introdução do novo parceiro na sua família, separação das famílias de origem de cada um, ou a sua própria família de origem, como lidar. Então tem muitos meandros, né? Separação com namoro, não conseguir separar, mesmo não tendo mais a relação emocional, afetiva, aí vocês já sabem que tem a ver com o emocional, mas enfim, baseado nisso tudo, eu vou... Obrigada, Morgana, eu que sou tua fã, é poderosa. Baseado em tudo isso, amanhã eu vou abrir uma nova caixinha de perguntas sobre separação para que possam fazer as perguntas de acordo com esse caleidoscópio todo que tem nas relações pós e peri separação. Gente, muito obrigado, boa noite, bom descanso para todos. Beijos! Assim que eu descobri como encerra.